Olá, o Opinião de hoje está no ar. Nossa entrevistada, a advogada Fernanda Cabral Ferreira Schnebele, especialista em direito da família. O tema é a respeito das alterações no Código Civil que tratam do direito dos pais de compartilharem a guarda dos filhos, isso em se tratando de casais separados. Primeiramente, queremos agradecer a você pela participação aqui no programa Opinião. Eu que agradeço pelo convite. Bom, então, o que é, afinal, a guarda compartilhada? Guarda compartilhada é um instituto do direito de família que determina que os pais devem responder sobre todos os aspectos da vida dos filhos, tais como educação, saúde, segurança, ou seja, eles devem decidir em conjunto sobre esses aspectos, tal como se eles vivessem maritalmente. Então, quando as pessoas são casadas ou vivem em união estável, simplesmente têm filhos, eles decidem, né, as pessoas decidem junto sobre onde o filho vai estudar, qual curso que ele vai fazer, qual tipo de tratamento médico que ele vai fazer em caso de uma doença grave. Isso quando o casal está junto. Quando o casal se separa, surge essa questão. Quem é que vai ser o responsável legal? No ordenamento jurídico brasileiro, há duas guardas previstas. A guarda unilateral, a guarda exclusiva, que é concedida ou ao pai ou à mãe, e a guarda compartilhada. Na guarda unilateral, apenas um dos genitores é o responsável por tomar essas decisões, enquanto que na guarda compartilhada, há a divisão igualitária dessas responsabilidades. Na prática, como que funciona? Funciona assim, quando o ex-casal entra em consenso ou o juiz determina o compartilhamento da guarda, os pais, os genitores, eles passam a ser responsáveis pelos filhos. Ou seja, vamos dar um exemplo aqui para as pessoas entenderem melhor. Quando a criança vai ser matriculada na escola, filha de pais separados, se a guarda é unilateral, basta que o guardião vá à escola e assine o contrato ou assine a matrícula. Se a guarda for compartilhada, é necessário que os dois, o pai e a mãe, assinem por essa matrícula. Assim como em caso de reunião de pais, na guarda unilateral, só o guardião é chamado. Na guarda compartilhada, os dois guardiões devem ser chamados. E por aí vai. Por que houve a necessidade dessa alteração no Código Civil? Isso não estava claro do ponto de vista legal? Não estava claro ainda. A intenção principal do legislador foi trazer a responsabilidade para aqueles não guardiões que não participavam efetivamente da vida dos filhos. Mesmo aqueles que eram guardiões na guarda compartilhada, antes da nova lei, como ela não tinha especificado quais seriam as atribuições do guardião numa guarda compartilhada, ficou tudo muito frouxo. O que a gente via na prática era que mesmo quando a guarda era compartilhada, as crianças continuavam vivendo no teto com a mãe, sob o mesmo teto com a mãe, recebiam visitas esporádicas do pai, que era o guardião, mas que só ia para visitar, e as decisões do dia a dia eram tomadas pela mãe, porque era a que mantinha o contato direto com os filhos. A partir dessa inovação legislativa, agora o guardião, ele deve tomar todas as decisões junto com aquele que convive com a criança diariamente. Por quê? Mesmo no compartilhamento, é possível, como eu já disse, que as crianças vivam só em um domicílio. Mesmo assim, todas as responsabilidades devem ser divididas entre os dois genitores. Então, o caso da escola, por exemplo, que eu citei agora há pouco, é realmente o melhor exemplo que eu posso dar. No compartilhamento, os dois devem ser chamados à escola para reunião, a criança passou mal, tem que chamar os dois. Se um não puder ir, tudo bem, mas é obrigação da escola prover todas as informações, por exemplo, boletim escolar, o médico deve prover todas as informações para ambos os genitores. Isso não estava muito claro na primeira lei, a lei de 2008. Essa guarda compartilhada é uma experiência que existe em outros países e o avanço que isso significa aqui no caso do Brasil?
A guarda compartilhada, ela já é prevista e usada frequentemente na França há 40 anos. Em 1975 houve uma alteração no Código Civil francês e ali se determinou que a autoridade parental, que é como eles chamam o poder familiar, seria dividido igualmente entre os pais em caso de separação. Desde então, a França sempre foi vanguardista no que diz respeito ao direito de família. E desde então, outros países da Europa, da América Latina, os Estados Unidos, Canadá também, foram trazendo leis que possibilitavam o compartilhamento da guarda. No Brasil, a guarda compartilhada só foi prevista em 2008, como eu já disse, mas ela já vinha sendo praticada, mesmo que de forma incipiente, nos tribunais, seja por acordo entre os pais, seja por determinação judicial. A nova lei, realmente, ela trouxe um avanço muito grande, porque ela especifica, ela aclara algumas coisas que a lei anterior tinha deixado obscuro. Ela veio justamente para retificar algumas resistências, para fazer certos ajustes que, na prática, a guarda compartilhada não era efetivamente feita. Por exemplo? Eu explico. A lei de 2008 dizia que a guarda poderia ser unilateral ou compartilhada, mas não especificava exatamente o que seria o compartilhamento da guarda. Essa nova legislação traz especificamente o conceito da guarda compartilhada, que é a divisão de responsabilidades de ambos os pais com relação à sua prole e algo muito especial que não era observado anteriormente, que é o convívio não necessariamente igualitário. A lei diz exatamente equilibrado dos pais com os filhos. Essa é a chave do compartilhamento da guarda, a divisão de responsabilidades e o convívio equilibrado dos filhos com os pais. Agora, a lei apenas, acredito que não seja a solução para tudo, né? Preciso que haja também essa vontade das duas partes de realmente cuidar, né, dos filhos com o amor que eles merecem. Quando não há esse consenso, como é que fica? A guarda compartilhada é um dos poucos casos em que a legislação brasileira ela está mais avançada do que o movimento social. Geralmente, né, isso é fato, a legislação está sempre um passo atrás dos movimentos sociais, porque a vida é muito mais dinâmica do que um processo legislativo. No caso da guarda compartilhada no Brasil, aconteceu o inverso. Primeiro veio a lei, que é uma lei realmente progressista para os nossos padrões, embora já esteja bem atrasada com relação aos outros países, mas ela realmente veio de encontro ao que, de um modo geral, a gente via nos processos de divórcio, que eram as pessoas brigando pela guarda dos filhos e cada um querendo a guarda para si. A partir da lei, houve todo esse debate social e as pessoas começaram a se perguntar realmente o porquê. Por que não compartilhar? Quais são os benefícios do compartilhamento? Quais são os malefícios também? Inclusive, em 2008, quando a lei saiu, eu estava fazendo meu mestrado em psicologia e estudei, pesquisei justamente sobre isso. O porquê de as pessoas resistirem tanto a algo que, na minha opinião, deveria ser uma consequência lógica de ter filhos, porque pais são pais independentemente do seu status marital, ou seja, você é pai do seu filho estando casado ou não com a mãe dele. Então, se você se separa da sua mulher, é absolutamente lógico que você continue sendo pai, não no sentido só de ser o provedor, de manter o sustento, né, ser responsável pelo sustento dos seus filhos. Essa é uma parte do poder familiar, que lá na França eles chamam de autoridade familiar. Essa é só uma parte. A outra parte, que é tão importante quanto, é a parte de cuidar. E é isso que a guarda compartilhada oportuniza as pessoas. Oportuniza a ambos os genitores serem os guardiões dos seus filhos e deles cuidarem de forma efetiva. E quando uma das partes não cumpre com esse dever de cuidar bem, né, dos filhos, aí deixa tudo para uma apenas tomar conta. Aí isso vai para a justiça. Como resolver isso se a pessoa, às vezes, ou o pai ou a mãe, não tem toda aquela atenção para com o filho? A nova lei justamente trouxe o não guardião ou o guardião negligente,
trouxe para essa pessoa a responsabilidade de cuidar efetivamente dos seus filhos. Muita gente pedia o compartilhamento da guarda por pura picuinha, sendo que na prática não cuidava dos filhos. Agora não, está escrito com todas as letras na lei que o convívio, a chave é essa, o convívio deve ser equilibrado. Ou seja, não basta só ser guardião para ir lá e mandar e desmandar. Não, eu quero que ele estude nessa escola, eu quero que ele faça esse tratamento. Não só isso. Também tem que ir lá e cuidar diariamente do filho. Se não puder ser diariamente, assim, em termos, né, realmente diários, cuidar do filho, noite, dia e tal, mas pelo menos a convivência seja maior do que uma simples visitação. Se isso não ocorrer, tem alguma punição prevista? Sim, sim. Os juízes devem, bom, a parte interessada, que é aquele guardião que está efetivamente cuidando do filho, deve entrar com ação, que é chamada cumprimento de sentença, na qual vai exigir o cumprimento daquela sentença que determinou o compartilhamento da guarda. Ou seja, vai exigir que o genitor, o pai ou a mãe que não esteja cumprindo com as suas obrigações, passe a cumpri-las, sob pena de multa, sob pena de algum tipo de responsabilização. Tá, agora você citou agora há pouco sobre o seu mestrado, né, na área de psicologia. Você é graduado em Direito com mestrado em Psicologia. Eu estou aqui com um livro que você resulta até da dissertação, né, da monografia desse dissertação, né, desse dissertação de mestrado. Com quem os filhos ficarão. Esse livro, o que você relata aqui, basicamente? Nessa pesquisa, eu verifiquei quais os motivos que levam as pessoas a resistirem ao compartilhamento da guarda. Primeiro eu estudei a opinião das pessoas, na verdade são as representações sociais que a sociedade faz, né, que as pessoas fazem a respeito do Instituto. Verifiquei que, bom, é o que a gente já sabe, eu já sabia, né, é o que a gente vê aí no dia a dia, que as pessoas entendem que as crianças ficam melhor, principalmente as crianças pequenas, estando só em uma casa com um dos genitores, que é a mãe. Agora, eu fui investigar o porquê disso. Um dos motivos é justamente algo que já foi questionado já há muito tempo, mas que ainda está no imaginário popular, que é o mito do amor materno. As pessoas simplesmente acham que a mulher, por ser mãe, ela cuida melhor dos filhos do que o pai. O que é, na verdade, um mito realmente, porque assim como a maternidade é construída, a paternidade também pode ser construída no dia a dia. Eu verifico nos casais que têm o primeiro filho, por exemplo. Hoje em dia, muitas mulheres, né, a maioria das mulheres, trabalhamos e não temos mais essa formação de ser mãe, de saber cuidar de bebê. Tudo é muito novo, né, para a mulher. A mãe de primeira viagem. Assim como é tudo muito novo para o pai. Eles podem aprender a cuidar juntos dos filhos. E, de fato, aprendem. Hoje em dia, as mães chamam muitos pais para aprenderem a lidar com os filhos também. Então, isso vai mudando. Chega na hora da ruptura, aí não, mesmo que o pai tenha sido um pai cuidador, ele é desprestigiado na separação e é tido como não bom o suficiente para cuidar dos filhos. Isso tem mudado, mas ainda há muita resistência. Justamente essa resistência é basicamente fundada nesse amor materno, que seria muito melhor do que o amor paterno, o que de fato a gente verifica que não é, né? Não é. O pai, ele tem plenas condições de cuidar dos filhos, tal como a mãe. Eu quero falar um pouco mais sobre esse livro, mas esse primeiro bloco está chegando ao final. Nós vamos fazer um rápido intervalo, é rapidinho, você que nos acompanha, não saia daí. Já já a gente volta. A Opinião está de volta, hoje falando sobre o direito à guarda compartilhada dos filhos, isso envolvendo os casais separados. Nossa entrevistada é a advogada Fernanda Cabral Ferreira Schnebeli. Ela é especialista em direito da família. Bom, nós estávamos falando no bloco anterior a respeito do teu livro, né, Com Quem os Filhos Ficarão. Outras coisas que você poderia relatar nessa obra. Tem uma questão cultural também que você cita, né?
aquela ideia de que a família é apenas esse formato convencional que a maioria das pessoas ainda assimila por aí, né? Não é bem isso, então tem várias formas hoje de famílias, essa coisa vem se mudando, né, ao longo dos anos. Isso, tanto que hoje em dia a gente, né, os familiaristas não falamos mais em direito da família, e sim direito das famílias, porque não existe mais um modelo, ou só aquele modelo tradicional da família nuclear formada por pai, mãe e filhos. Hoje em dia, a família ela é constituída de diversas formas, né? Há diversos formatos familiares. A família uniparental ela é muito comum, só a mãe com seus filhos, só o pai com seus filhos, ou só os irmãos morando juntos. É muito comum também a questão dos pais separados e que se casam novamente, e aí a criança circula por esses lares, e esses lares, esses novos formatos são a família dessa criança. Então, a criança tem um núcleo familiar formado pela mãe e pelo pai, outro núcleo familiar formado pela mãe e pelo novo marido da mãe, e os filhos que eles trouxeram ou que eles tiveram juntos. Tem a família do pai também recasado com os seus próprios filhos e os filhos da relação anterior. Como que fica a cabeça do filho, da criança, do jovem, do adolescente? As crianças se adaptam muito bem a esses novos formatos. Os adultos que resistimos mais. As crianças, elas veem esses novos formatos como formas de agregar. São mais pessoas para cuidar, mais pessoas para amar, mais pessoas para dar presentes, mais casas e universos para aprender. A criança é muito curiosa e ela vivencia com muita tenacidade as novas experiências. Os adultos não. Os adultos resistem a essa ideia, quem é essa pessoa que está cuidando do meu filho, onde o meu filho vai dormir, Você que dizendo, casa então, nova que os é adultos essa. sentem mais do que os filhos? Resistem mais. O que eu observo no dia a dia forense é que uma questão assim, realmente muito importante é quando já o casal se separou e um dos membros do casal já tem um novo parceiro. Isso é muito discutido nas causas. Eu não conheço o novo parceiro, eu não sei o que ele vai fazer com o meu filho. É fundado esse medo, porque né, nós escutamos muitos relatos de abuso sexual, mas enfim, abusos psicológicos. Mas o que eu vejo é as pessoas reclamando sem estar dispostas a conhecer esse novo parceiro. Isso é muito importante. Uma resistência grande. É uma resistência. Aí levam mais as questões né, do casamento anterior, por que esse casamento terminou, ao invés de simplesmente tentar solucionar essa questão. Bom, o nosso casamento não deu certo, vamos reconstruir as nossas vidas e vamos tentar manter uma convivência pacífica e harmônica, o mínimo necessário para que possamos criar os nossos filhos. Em relação a essa questão da guarda compartilhada, né, a mente dos juízes, assim, a forma como eles lidam com isso, nesse trabalho seu aí do cotidiano nos fóruns e tal, você percebe que eles têm acompanhado essas transformações ou ainda em alguns há uma certa resistência em dar mais direito aos pais em relação a essa responsabilidade para com os filhos? Até 2008, antes do advento da primeira lei que previu a guarda compartilhada no Brasil, a guarda compartilhada era muito incipiente. Ela era feita de forma consensual. Os pais chegavam já no judiciário com essa ideia pré-concebida e os juízes resistiam, mas quando eles viam realmente que estava tudo muito acertado entre os genitores, eles homologavam o acordo. A partir do advento da lei de 2008, começaram a surgir não só os acordos, como as demandas, sendo que um resistia a isso, uma das partes resistia a isso. O que eu verificava naquela época, logo depois da lei, é que os juízes resistiam muito a conceder a guarda compartilhada quando não havia consenso entre os genitores. Até hoje isso existe muito. Os juízes partem do pressuposto de que é condição sem a qual não se pode fazer a guarda
guarda compartilhada, que os genitores tenham um convívio harmônico, uma amizade, né, bom, enfim, a gente sabe que se o casamento acabou, muitas vezes não acabou muito bem e eles têm, os genitores, né, o ex-casal, os membros do ex-casal têm essa dificuldade de se relacionar. Se a amizade ou essa inimizade fosse realmente um obstáculo para o compartilhamento da guarda, bastaria que um dissesse, não, eu não quero compartilhar a guarda, para que impossibilitasse o juiz de conceder o compartilhamento. Houve, inclusive, em 2010, em 2011, uma decisão emblemática do Superior Tribunal de Justiça. Eu acho, na verdade, que foi do Superior Tribunal de Justiça, a respeito dessa questão. A desembargadora Nancy Andride fez um acordo muito bonito, no qual ela colocou justamente isso, que não se pode condicionar o compartilhamento da guarda à amizade do ex-casal, dos membros do ex-casal. Justamente porque se o casamento terminou é porque há pendências aí emocionais a serem resolvidas. Não se pode condicionar o compartilhamento. O que é necessário, sim, é que eles convivam minimamente. Mas o que é necessário, não só isso, é necessário não só no compartilhamento, como na guarda unilateral. Que mesmo aquele que não seja o guardião, ele tem obrigação legal, isso está escrito na lei, de fiscalizar como aquelas decisões lá do guardião estão sendo tomadas. Se eles não conviverem minimamente, como é que ele vai fazer essa fiscalização? Vai ter que ficar recorrendo ao judiciário toda vez que ele ficar sabendo como os alimentos estão sendo usados, como a criança está indo na escola. O bom senso diz que os pais, né, esse ex-casal, mesmo que não tenha terminado bem o relacionamento, faça esse esforço consciente para manter uma convivência pacífica, um diálogo mínimo que é necessário para que seja possível criar os filhos juntos. Se não houver acordo entre os pais, como é que fica? O juiz acaba decidindo, né? O juiz decide e agora a grande inovação dessa lei é justamente isso. Antes o juiz tinha a tendência a decidir pela guarda unilateral, porque embora fosse prevista a guarda compartilhada, estava escrito que a guarda seria compartilhada preferencialmente sempre que possível. Era algo bem solto, né? Agora não, agora está escrito que a regra, pelo menos a melhor interpretação é essa, a meu ver, a regra é a guarda compartilhada. O juiz parte do princípio de que os dois genitores devem ser responsáveis pela guarda do filho. Se não houver acordo entre os pais, a premissa é essa. Somente se um deles realmente rejeitar o compartilhamento da guarda, demonstrar para o juiz que ele não tem nenhuma condição de compartilhar essa guarda, ou se o juiz verificar, naquele caso específico, que não tem como compartilhar a guarda. Agora, como fica a questão da residência, né, do filho? Ele fica metade do tempo com a mãe, a outra metade com o pai, ou necessariamente não precisa ser assim? O domicílio diz respeito aos termos da convivência. Quando a guarda é unilateral, a gente fala em visitação. O não guardião vai lá e visita o filho ou recebe o filho na sua casa. Na guarda compartilhada, já não é mais visitação, é convivência. Os termos da convivência são estabelecidos idealmente pelos pais, porque são as pessoas que melhores têm condições de verificar no dia a dia da criança onde é melhor ela morar. Então, a criança pode morar em um domicílio só ou nos dois domicílios. Sendo que essa divisão, de acordo com a nova lei, ela não deve ser igualitária, não necessariamente igualitária. A criança tem que dormir um dia com o outro. Mas ela deve ser, no mínimo, equilibrada. Como é que se alcança esse equilíbrio? É verificando o dia a dia da criança. A mãe trabalha quantas horas por dia? A mãe mora em qual município? A escola da criança fica em qual bairro? E o pai trabalha quantas horas por dia? Ele tem condições de pegar a criança na escola? Quem é que vai pegar? Quem é que vai buscar? Quem é que tem mais tempo disponível para ficar com a criança durante a semana? Essa é uma equação, são vários fatores que os pais devem colocar sobre a mesa e decidirem. Caso não haja acordo com relação a isso,
Porque muitas vezes eles até concordam, não, vamos compartilhar a guarda, mas aí a briga começa para saber com quem que as crianças vão de fato morar. Então, o juiz, baseado nas provas trazidas pelos autos, que são os depoimentos de cada genitor, seus depoimentos, sua rotina, depoimento das testemunhas, os fatos colocados ali onde a criança estuda, se a criança tem alguma condição especial que determina que ela deve fazer algum tratamento. A opinião da criança tudo isso nessa é levado em análise consideração. também é levado em consideração? A lei não prevê a oitiva do menor. Sabiamente, o legislador evitou fazer essa previsão e, sabiamente, os juízes evitam ouvir a criança. Não é previsto, mas também não é proibido. Por que isso? Quando se pergunta para a criança com quem que ela quer ficar, mesmo que não haja essa intenção, a criança é colocada num conflito de lealdade. Porque se ela fala, eu quero morar com a minha mãe ou eu quero morar com meu pai, ela tem que justificar. E para justificar, ela acaba tendo que fazer um discurso depreciativo com relação àquele genitor com quem ela não quer morar. A criança não pode simplesmente falar, eu quero morar. Constrangedora, é muito constrangedora e traz esse conflito de lealdade. O ideal é realmente o juiz verificar, com base em todos os fatores que foram trazidos no processo, verificar onde é melhor a criança morar. Um exemplo muito bom para entender realmente como funciona esse compartilhamento, vamos supor que ambos os genitores morem na cidade de Vitória e a criança também estude na cidade de Vitória. Ambos os pais têm uma carga horária de trabalho de 8, 7 horas por dia, os dois. Então, o juiz, não havendo acordo entre eles, o juiz provavelmente vai decidir que parte da semana a criança vai morar com um dos genitores e a outra parte da semana vai morar com o outro. Ou se ele verificar que a estrutura da casa de um dos genitores é melhor para a criança do que a estrutura da casa do outro, provavelmente ele vai decidir que durante a semana a criança fique com um dos genitores e passe de sexta a domingo com outro genitor de forma intercalada. Então, assim, vários formatos são possíveis. O ideal é que realmente os pais decidam, mas eles não decidindo, paciência, o juiz passa a decidir a partir das provas produzidas no processo. Se os pais morarem em cidades um pouco distantes? Bom, com relação ao compartilhamento, a divisão das responsabilidades, nada muda. É possível, e eu já trabalhei em casos assim, que os genitores vivam em países diferentes e compartilhem a guarda. Hoje, com recursos tecnológicos, é possível que o guardião ausente, fisicamente ausente, esteja bastante presente no dia a dia da criança. Então, com relação a isso, nada muda. Mas, naturalmente, há a questão geográfica que interfere nos termos da convivência. A criança não pode viver em 2 países ao mesmo tempo. Então, geralmente, se os pais não entrarem nesse acordo, o juiz assim decide. A criança mora num país ou numa cidade, quando é muito distante, né? Numa cidade com um dos genitores e passa férias, feriados prolongados, na medida do possível, com o outro. Se aquele que mora longe realmente faz questão absoluta de conviver, ter essa convivência diária, de ano letivo, né, de período letivo com a criança, é possível, e há casos nesse sentido, de a criança morar 1 ano no domicílio de um genitor e no ano seguinte no domicílio do outro genitor. A criança só sai ganhando com isso, pode acreditar. Com certeza. Agradecemos pela sua participação aqui no programa Opinião. Essa foi a entrevista com a advogada Fernanda Cabral Ferreira Schnebeli, explicando para a gente mais sobre as alterações no Código Civil que acabam repercutindo na questão da guarda compartilhada dos filhos. A você que nos acompanhou, obrigado pela audiência. Lembrando que o programa Opinião pode ser visto também pela internet. O nosso site é o www.youtube.com/Alice Comunicação. Até nosso próximo encontro.